A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Autor Bert Hellinger. Quinta edição, editora Atman. Capítulo: Apêndice. Uma olhada na oficina. Norbert Lins entrevista Bert Hellinger. O processo criativo. No início da conversa, desejo seguir as pegadas do desenvolvimento de seu trabalho e tentar tornar compreensíveis alguns passos. No prólogo de seu livro, No Centro Sentimos Leveza, você relata que a conferência Culpa e Inocência em Relacionamentos só se originou vagarosamente. Citação. Abre aspas. Nela, trabalhei quase um ano e interrompi o trabalho repetidas vezes, para colecionar outras experiências e examinar aquelas vividas até então. Fecha aspas. Que processo transcorre em você ali? Pois bem, nos cursos sou confrontado com múltiplas experiências humanas às quais me exponho. Se você refletir que nesses cursos, nesse meio tempo, milhares de participantes se expuseram intensivamente a seus problemas e emaranhamentos, é compreensível que eu, no decorrer do tempo, ganhasse um conhecimento aprofundado das múltiplas maneiras de como são vivenciadas a culpa e a inocência e o que causam. Controlo esses conhecimentos continuamente nas novas experiências que vêm ao meu encontro. De repente, ganho um novo conhecimento. Noto, por exemplo, que ainda falta algo com relação às observações que fiz, até agora, sobre a compensação nos relacionamentos. Então, deixo agir sobre mim o que ainda vem ao meu encontro nesse sentido. Vejo que também a compensação no negativo é necessária. Mas, ao mesmo tempo, ela contém em si perigos quando, por exemplo, fazemos ao outro algo pior do que ele fez a nós mesmos. A solução é, então, que faça algo menos ruim do que ele fez a mim. Essas são experiências que se condensaram, expondo-me a uma plenitude de fenômenos até que se mostre o essencial. Um outro exemplo, quanto à conferência, os limites da consciência você relata como nessa outra citação. Abre aspas. Quando a proferi pela primeira vez, estava muito longe de estar pronta, pois ainda não tinha compreendido as concatenações essenciais. Fecha aspas. Não foi um risco proferi-la em público com o manuscrito ainda inacabado? Como se tornaram conscientes para você as pedrinhas do mosaico que ainda faltavam? Eu ainda não terminei isso. No decorrer do tempo, notei que não é absolutamente importante ter um conceito pronto, e sim introduzir impulsos de crescimento. É dado um certo estímulo que outros também aproveitam, e assim as suas experiências são incluídas. Com isso, cresce algo para o qual muitos contribuíram. Sobre a consciência e as experiências em relação aos movimentos da alma, ainda não cheguei ao final. Continuo ocupado com isso e ganho novos conhecimentos a respeito. Quando você profere uma conferência, então a reação de seus ouvintes na discussão feita a seguir é uma ajuda estimulante para a continuação do desenvolvimento de suas afirmações? Não. Essas conferências são tão condensadas e tão opostas às ideias habituais que, via de regra, não se entende imediatamente a transcendência. Cada um tem de se expor primeiro a isso por algum tempo, examinar em si mesmo o que foi dito e nisso chegar a conhecimentos próprios. Quando então diz algo sobre isso por experiência, isso conduz adiante. A que ponto você tem que estar seguro para poder formular por escrito novos conhecimentos? A conferência Os Limites da Consciência traz conhecimentos tão essenciais que também, nessa forma, é para muitos uma ajuda. Que a consciência, além disso, ainda atua de outra maneira não é importante. Sinto-me fluindo, também ainda hoje, e me defendo de tudo o que é fixo. Permaneço nesse fluxo. Com isso, tudo permanece em aberto, não somente para mim, mas também para os outros. Nada é fixo. Se os outros estão fluindo comigo, também fazem suas próprias novas experiências. O essencial é o fluxo.
Com isso, você conduz um curso pronunciadamente não dogmático. Poderia ser que a sua experiência com a igreja e a ordem, onde dogmas e regras fixas têm um papel importante, tenham levado você com mais veemência a essa direção oposta? Não, eu sempre fui uma pessoa inconformista. As histórias. Com relação às suas histórias terapêuticas, uma vez você disse que, em parte, haviam crescido com você. Como se originaram? Algumas se originaram espontaneamente, por exemplo, 2 tipos de felicidade, simplesmente porque em um curso alguém me desafiou a isso. Então me ocorreu essa história e eu a contei. Mais tarde, sempre a repeti, e assim, no decorrer do tempo, ela se refinou e tornou-se mais densa. Muitas histórias descrevem um movimento da alma, por exemplo, a história A Despedida. Aqui, alguém supera bem lentamente acontecimentos essenciais de seu passado e os deixa para trás. Essas histórias tiveram, às vezes, um motivo concreto que determinou o tema? Sim, tiveram. Comecei simplesmente a contar uma história em uma situação oportuna e a repetir mais tarde em situações semelhantes, nisso completando e tornando-a mais densa. Assim evoluíram as histórias. Portanto, nesse processo narrativo, elas ganharam em densidade? Ganharam sim. Há também algumas histórias de cunho filosófico, nas quais eu trabalhei somente por escrito. A fé maior. Como foi na sua história a fé maior? Aqui você tomou do Velho Testamento a imolação de Isaac por Abraão como ponto de partida. Esse motivo tem a ver com a sua formação teológica? Não diretamente, mas observei que também hoje, de forma encoberta, são sacrificadas crianças e que a história de Abraão ainda atua nas almas exatamente como naquele tempo. Também hoje em dia, as crianças têm medo de que o pai ou a mãe estejam dispostos a sacrificá-las. A história bíblica diz, na verdade, Deus não quer tal sacrifício. Portanto, é uma história que está direcionada contra o sacrifício de crianças. Porém, isto tinha nas almas somente um efeito ínfimo, também mais tarde em todo o judaísmo, pois muito depois da história de Abraão, os nobres de Israel sacrificavam seus filhos. Também o cristianismo baseia-se na ideia de que, com relação a Jesus, Deus queria e aceitava tal sacrifício. Por que essa história não teve efeito? Porque não se olhou a Deus partindo do íntimo. Ela não tem efeito enquanto, partindo do íntimo, Deus não seja outro que o apresentado nessa história. O mesmo Deus que intervém de fora tinha pedido a Abraão anteriormente para sacrificar seu filho. O passo decisivo de desenvolvimento seria que um pai, frente a esse Deus que se revela como verdadeiro Deus, resistisse desde o princípio e dissesse: Isso eu não faço. Somente então a imagem de Deus pode se desenvolver para algo maior, de tal maneira que o sacrifício de crianças já não seja possível. Disso trata a história A Fé Maior. Ela é talvez minha história mais poderosa. Não é também uma história muito revolucionária no sentido de que se contradiz a Deus, que se resiste a Ele? Nessa história, partindo do íntimo, Deus é visto de outra maneira. Quem se abre a essa história tem que rejeitar as imagens tradicionais de Deus e olhar para algo maior, a partir de uma profunda força interior, algo que é pressentido, oculto atrás desse Deus. Para isso, tem que se colocar contra sua própria família, se a mesma cultua essa imagem de Deus, e tem de se colocar contra a tradição cristã de que alguém, para a sua salvação, possa ou deva sacrificar outro a Deus e de que esse sacrifício seja a sua vontade. Isso exige uma confiança e uma fé que vão muito além daquela de Abraão. O Hóspede. Como se originou a empolgante história O Hóspede? Certa vez, Stephen Langton contou uma história na qual alguém no faroeste atravessa terras despovoadas até que encontra a sede de uma fazenda. Ele deseja entrar, porém tem medo de fazê-lo.
Também o fazendeiro, que já o tinha visto chegando de longe, queria que o outro o visitasse, porém não se atreveu a convidá-lo. Assim os dois ficaram sozinhos e pensaram: que pena. Por assim dizer, essa foi para você a estrutura do conto? Isso me impressionou. Aproveitei essa primeira parte mais ou menos assim como ele a tinha contado. Então, continuei essa história até o oposto, onde um procurava o encontro e o outro não, portanto, bem diferente. Depois, introduzi nela o tema da morte como hóspede permanente. Então, as duas primeiras partes serviram de preparação para, por assim dizer, uma indução de transe. Alguns ouvintes me disseram que nunca tinham escutado a última parte, porque estavam totalmente em transe. Você deseja alcançar este nível do transe também nas outras histórias? Não diretamente, ele se origina. Existe a intenção de que se desenvolva um efeito especial? Eu não tenho essa intenção. Começo a história e, de repente, ela conduz os ouvintes para um outro estado no qual podem estar totalmente em si mesmos. Muitas dessas histórias descrevem naturalmente também uma situação dramática. A longa preparação conduz, então, ao drama e o prepara, mas eu o faço intuitivamente. Quanto tempo você trabalha nessas histórias? Na história O Hóspede, certamente trabalhei meses. E também a narrou repetidas vezes em cursos e, narrando-a, continuou a desenvolvê-la? Sim, a última parte dessa história, o encontro com a morte, é o decisivo. Escrevi essa parte a partir de um movimento interno. Por conseguinte, imaginar tais histórias é um processo criativo bem diferente do que a elaboração de uma conferência. Eu não imagino as histórias, elas me sobrevêm. O não ser. Como foi o não ser a história difícil de entender? A história O Não Ser é, pois, uma história filosófica muito sutil. Comecei com a frase que descreve um monge que estava perante um mercador e lhe pedia uma esmola. Mas eu não sabia como a história poderia continuar e a pus de lado. Depois de um ano, essa frase estava diante de mim outra vez e, de repente, me vieram as outras frases. Então, me detenho nesse tema até que se mostre o essencial. Mas essas frases, às vezes, dizem-me algo que eu mesmo não compreendo. Portanto, quando escrevo, estou ligado a algo que tanto me mostra alguma coisa, como também me oculta algo. Mas o oculto e não dito atuam também. Isto é válido também para as minhas outras histórias filosóficas. Quanto tempo você trabalhou na história O Não Ser? Quando comecei pela segunda vez, com certeza ainda há alguns meses. Frequentemente estava sentado no trem e, de repente, afloravam outras imagens e frases dessa história. As frases vêm como pedrinhas de um mosaico, um pedaço aqui, um pedaço lá, e eu não sei diretamente onde pertencem. Por exemplo, a frase "O não ser é como a noite", e como a morte, um início desconhecido, e só por um breve instante, assim como um raio nos abre o seu olho. Chegou totalmente separada. Eu sabia que essa era uma frase maravilhosa e exata, apesar de não poder compreendê-la totalmente. Também o final da história chegou-me muito antes que a parte central existisse. Como você encaixa cada uma das pedrinhas do mosaico em um todo fechado e conforme? O produto final tem a ver com beleza, tem algo estético. Por exemplo, dou atenção ao ritmo estilístico que faz com que a alma vibre junto. Também sempre fica algo não dito. O círculo. Isso se mostra também em minha história O Círculo. É uma bela história e, contudo, não compreensível. E como se originou? Ela chegou a mim frase por frase. Essa história começa com a frase: um envolvido pediu a alguém que percorria com ele um trecho do mesmo caminho: diga-me o que conta para nós. Esta é, na verdade, uma pergunta monstruosa. Essa história pode-se dizer também, esse poema, escrevi originalmente para cancerosos.
O envolvido é uma pessoa acometida de câncer. Por assim dizer, ele pergunta no fim de sua vida: diga-me o que conta para nós. O desafio dessa pergunta não se pode enfrentar com a mente. Entretanto, de repente, chegou a primeira resposta e eu senti: sim, é isso. Você às vezes tem a preocupação de que a fonte seque e que, por assim dizer, não venha a próxima estrofe? Sim, na segunda estrofe desisti e pensei: eu não posso levar isso ao fim, por isso deixei a história repousar outra vez. Quanto tempo duram tais pausas? Um mês, 2 meses ou mais. Aí também se necessita paciência consigo mesmo ou eu não escrevo tal história porque a necessite. Ela me é presenteada. Quando ela vem, está bem, e quando não vem, também está bem. Você pode ainda dizer alguma coisa sobre a origem da história A Plenitude? Ela começa: um jovem pergunta a um velho: o que diferencia você, que quase já foi, de mim, que ainda serei? Quanto tempo você trabalhou nessa história e a retocou? Não muito tempo. A primeira e decisiva frase foi: eu fui mais. De repente veio-me o que isso significa. Ao redor dessa frase se originou a história. Aforismos. Juntamente com você, pude trabalhar no livrinho Verdichetes, que contém aforismos e pequenas histórias. Gosto de me lembrar como em sua casa, muitas vezes conversando durante o jantar, de repente cintilava um aforismo baseado na filosofia popular. De onde vinham essas centelhas? Da situação e quase sempre em diálogo. Se não as escrevo imediatamente, torno a esquecê-las. Elas chegam bem de repente, às vezes no meio da noite. Por exemplo, há pouco me veio durante a noite a frase: eu tenho mais confiança no rio do que em seu leito. Ou, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Uma vez você disse que aforismos deveriam estar sediados na vida. Não quer dizer também que tais ideias chegam principalmente durante o trabalho terapêutico? Sim, a maioria. Quando fora dele me ocorre algum aforismo, ele está sediado na vida, numa época em que estou ocupado com uma determinada coisa. De repente chega-me, então, uma determinada frase condensada. Você produz tais aforismos há relativamente muito tempo. A minha impressão é certa de que, devido à abundância de suas experiências terapêuticas, a fonte jorra ainda mais copiosamente? Eu não sei. Já colecionei tantas frases desse tipo que às vezes nem escrevo mais as novas. Ok. Então, nós estamos lendo aqui uma entrevista que Norbert Lins fez com o Bert Hellinger acerca do seu processo criativo, né? Inicialmente ele fala das conferências magistrais que deram origem ou que marcam a origem de toda a literatura de Bert Hellinger. A primordial é a Conferência sobre Culpa e Inocência em Relacionamentos, né? E Norbert Lins pergunta a Bert Hellinger como se deu esse processo e ele mostra que foi confrontando as experiências que ele teve ao longo dos cursos e também com as outras experiências que ele foi tendo, né? E vocês sabem que essa experiência, essa conferência, ela foi muito importante para o Bert Hellinger, porque foi aí onde ele condensou a sua compreensão dessa consciência restrita em relação, onde ele pôde colocar em xeque pela primeira vez algo que é muito essencial para o trabalho dele, que é a consciência enquanto uma voz da verdade. Depois ele mostra, né, pergunta sobre a conferência Os Limites da Consciência, e Bert Hellinger fala que essas conferências, elas quando ele faz as conferências, elas não estão necessariamente prontas. Assim como todo o trabalho da constelação, ele nunca está pronto. Ele está sempre em movimento. Então ele fala que o importante é dar impulsos de crescimento e que essas conferências então possam ecoar nas pessoas e que a partir das suas experiências elas possam examinar em si mesmas aquilo que foi dito e chegar a conhecimentos próprios. Ou seja, tudo isso revela como é a abordagem e o caminho do Bert Hellinger em relação à construção desse conhecimento vivo da constelação familiar, né? E aí ele coloca isso, né? Aqui nessa pergunta ele diz assim: sinto-me fluindo também ainda hoje e me defendo de tudo que é fixo,
permaneço nesse fluxo. Então, eu sempre estou fazendo esse alerta e convidando a todos vocês que não façam do trabalho do Bert Hellinger e das constelações familiares um caminho fixo, né? O essencial é o fluxo. Depois ele pergunta, o Norbert Lin, se tem alguma coisa a ver com a experiência dele com a igreja e com a ordem, né? Que ele tivesse feito as considerações dele, ele diz que não, que ele foi sempre uma pessoa inconformista. Isso é fato. E depois ele vem falando coisas maravilhosas, né, sobre cada uma das histórias, ou pelo menos dos big hits das histórias, né? Primeiro ele fala como é que as histórias se originaram, né? Primeiro os dois tipos de felicidade, ou felicidade dual. Ele fala que foi desafiado por alguém dentro do curso, e aí daí surgiu essa história, e depois que algumas histórias surgem de um movimento da alma, ou que surgem de uma reflexão filosófica, e que muitas vezes demoram vários meses para que essas histórias possam se consolidar, né? E vão ganhando, por assim dizer, densidade. Entre todas as histórias, talvez a mais desafiadora seja a história da fé maior, que é a história que faz uma releitura da história de Isaac e Abraão, do Velho Testamento, né? Não sei se vocês estão lembrados, é aquela história onde o pai é convidado por Deus a matar seu filho e ele se recusa, né? Então, é uma imagem muito profunda que atua na alma das pessoas. O que é necessário entender é que essas histórias, elas fazem de uma maneira uma releitura de imagens arquetípicas profundas que estão disseminadas na nossa consciência, né? E que atuam. E aqui, no caso, é o sacrifício dos filhos para um Deus ou o sacrifício dos filhos por seus pais, né? E é um medo que está presente em toda a sociedade. E, na verdade, o que Bert Hellinger nos leva, nós estamos aqui saindo do período da Páscoa, né? Hoje, gravando essa aula, nós estamos no dia 13 de abril de 2020, segunda-feira depois da Páscoa, que essa é a imagem que está por trás também do sacrifício de Jesus, né? Então, é uma imagem muito central do cristianismo, e isso não significa que, através da modificação da compreensão dessa imagem, o cristianismo desapareça ou que ele perca força. O que ele vai ganhar é uma nova leitura, um novo impulso, isso na minha compreensão humilde, né? Então, também o cristianismo baseia-se na ideia de que, com relação a Jesus, Deus queria e aceitava tal sacrifício. Então, Bert Hellinger fala que essa história, para ser compreendida, ela precisa ser entendida a partir não de um Deus universal, mas a partir do íntimo da pessoa, né? Ou seja, o passo decisivo, ele mostra aqui, o pai se coloca diante desse Deus, né? Quando ele vê, em primeiro lugar, não a Deus, não a voz da consciência, mas o seu filho amado, né? Então, é possível, no final da história, perceber um Deus, um outro tipo de Deus, né? Porque como é que Deus olha para um pai que, ao invés de sacrificar o seu filho, mantém o seu filho vivo? É uma história de um Deus assassino que vira um Deus amoroso, né? Então, é uma transformação muito grande. Só quando eu falo aqui para vocês, meu corpo se arrepia todo, porque isso aqui é uma constelação por meio de uma história, né? E uma constelação de amplas dimensões. Pois bem, depois ele fala dessa história, o hóspede, que nós já vimos em outros livros, também correlacionada à ideia do aborto. Ele vem falando de que ela surgiu dessa história, desse autor, Stephen Langton, e uma história do faroeste, onde duas pessoas, uma que está precisando de ajuda e a outra está lá na sua terra, né, ou seja, quando não existe uma comunicação entre eles. E depois Bert Hellinger vai mostrando como essa história ela foi se desenvolvendo em partes, uma primeira parte que conta isso, e uma parte muito importante, que seria a última parte dessa história, que vem falar sobre o encontro, né? Ou seja, sobre o encontro como decisivo, né? E aí ele fala que essa última parte ela surgiu a partir de um movimento interno. Ele mostra também que ele não escreve essas histórias simplesmente por querer escrever histórias, mas que essas histórias o sobrevêm. Depois nós temos a história, a explicação da história, o não ser, né? Uma história difícil de entender por ser uma história com
filosófica muito profunda, e ele conta de que maneira que ele recebeu ou intuiu a primeira frase, e que depois essa história ela foi se revelando como algo muito mais profundo. Por exemplo, alguns meses depois, né? Então, a primeira começa com a frase: "Eu não serei como a noite e como a morte, um início desconhecido e só por um breve instante, assim como um raio nos abre os olhos." Né? Então, ou seja, foi a partir dessas intuições que ele foi construindo essa história que também fala sobre essa relação da vida e da morte. E ele mostra que muitas vezes essas histórias surgem como pedrinhas de um mosaico que depois ele vai escrevendo e vai juntando essas pedrinhas. E olha que coisa mais linda, pois ele ainda se preocupa. O Bert Hellinger, eu acho que ele era um romântico, que olha só, ordens do amor, né? As histórias, o produto final tem a ver com a beleza, tem algo estético, né? Dá atenção ao ritmo estilístico que faz com que a alma vibre junto. Né? E também sempre fica algo não dito. Ou seja, essas histórias e todo o trabalho do Bert Hellinger exigem uma tradução muito fina, existe um cuidado, porque o que ele nos diz é dito com muita precisão. Ele tem livros, inclusive, só destrinchando o significado das palavras, né? Que é esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia desse livro. Vai cair no meu livro aqui. Ai, Die Worte, Die Worte. Então, são 2 livros, olha aqui, 2 livros de capa dourada, que o Bert Hellinger vai fazendo a descrição de cada uma dessas palavras, né, que ele usa no trabalho dele. Depois nós temos também a história O Ciclo, que é uma história sobre a vida e a morte. Ele mostra como essa história se originou do trabalho que ele fazia com os cancerosos, né? E começa com essa ideia: diga-me o que conta para nós. Ou seja, quando uma pessoa se vê defrontada com a própria morte, o que é que realmente conta, né? Bom, ele fala que não escreve essa história porque ele necessita, ela é presenteada. Fala de uma outra história, que ele fala bem pouquinho aqui, que é a história da plenitude, que começa com um jovem pergunta a um velho: que diferencia você, que quase já foi, de mim, que ainda serei. A primeira e decisiva frase foi: eu fui mais. E aí ele pensou, a partir dessa primeira frase, ele vai entendendo o que isso significa e as histórias vão se originando. Os aforismos são frases condensadas que o Bert Hellinger tem. Ele tem... ela está muito presente no livro Liberados Somos Concluídos, mas ele tem um livrinho, cadê um livrinho que eu acho que eu não sei se é esse exatamente, está publicado em inglês, depois eu encontro aqui para vocês, enquanto a Carla estiver lendo, mas que ele é só de aforismos. Esse Verdicetes. Então, essas histórias são histórias que condensam muito conhecimento, né, e que ecoam dentro da nossa alma. E eu super recomendo para aqueles que possam ler em inglês, que leia esse livrinho que eu vou procurar aqui quando eu fechar o vídeo, e também que vejam essas frases no livro Liberados Não Somos Concluídos, e também que anotem, porque ao longo de toda a literatura do Bert Hellinger, marquem essas frases. Essas frases, elas estão também distribuídas dentro dos textos, ok? E sempre que forem citar essas frases, por favor, coloquem um livro e a página, pelo menos. Linguagem e pensamento. Quando pude ajudar você na redação final de textos, vivenciei repetidas vezes o seu esforço em examinar atentamente o conteúdo do significado de cada palavra. De onde vem essa exatidão nas palavras e quanto é importante para o trabalho terapêutico? Isso tem a ver com a fenomenologia. Quem entendeu algo também encontra a expressão exata. Essa atinge o objeto e tem, ao mesmo tempo, algo estético. Heidegger é um exemplo disso. Eu procuro longamente pela palavra alemã exata, por isso, em geral, não utilizo estrangeirismos. Você acaba de mencionar Martin Heidegger, que também pertence aos seus mestres no pensamento e na linguagem. O que deve a ele, o que lhe fascina em sua obra?
Eu comecei a ler Heidegger há apenas alguns anos. Isso me enriqueceu muito, principalmente a sua visão da verdade. Ele diz que não se deve ver a verdade no sentido de concordância do que foi pensado com uma realidade, de maneira que a verdade tenha seu lugar no pensamento, mas sim que a verdade sai do oculto para a luz. Portanto, é algo que se introduz à força e se mostra. Essa verdade é sempre provisória e incompleta. Ela revela somente uma parte, mas nunca o todo. E como é com a linguagem de Heidegger? Ela é simplesmente bonita. Noto com que precisão descreve algo. Nisso, às vezes, procuro imitá-lo. Quem se encontra ainda entre os seus mestres no pensamento e na linguagem? Não tenho muitos. Tenho que dizer isso, porque não leio muito. Entretanto, um deles é Rilke, mas de maneira completamente diferente. Exatamente nessa direção se dirige a minha próxima pergunta. Que papel estimulante representa o seu tão venerado Rainer Maria Rilke, cujas elegias de duino, assim como sonetos a Orfeu, você gravou como introduções em 2 CDs? Rilke disse que só se pode compreender os sonetos a Orfeu se nos submetermos a eles. O que quer dizer isso concretamente? Tão lindos como são os sonetos a Orfeu, se os vemos somente esteticamente, não os compreendemos. Eles transmitem uma visão do mundo e, a saber, não forjada. Para Rilke, ela é consequência de longa experiência. O essencial é que aí a vida e morte ficam entrelaçadas entre si, que o ruim no mundo ou o sofrimento coexistem com o bem e o belo de maneira igualmente essencial. Sua visão do mundo tem uma plenitude que muito me comove, principalmente as elegias de Duino e os sonetos a Orfeu, são os que me transmitem isso. Os seus outros poemas são para mim menos importantes, apesar de que alguns me toquem muito, por exemplo, o Livro das Horas. Existem ainda outros paralelos entre a sua obra e as declarações dele? Não, eu não me atreveria a tais comparações. Releio sempre as elegias de Duino e os sonetos a Orfeu. Sinto-me enriquecido por eles, mas sigo o meu próprio caminho. Rilke me comove sem que eu o copie de qualquer maneira. Simplesmente lendo-o, sinto-me mais forte. Em relação aos psicólogos, qual obra lhe interessa, especialmente quanto ao conteúdo e à linguagem? Agora terei que pensar. Li toda a obra de Freud, uma obra realmente admirável à sua maneira, mas de resto, leio poucos psicólogos. Um livro você me recomendou uma vez, um livro de Carlos Castaneda. Sim, ele era um xamã. Seus livros me impressionaram muito, principalmente A Erva do Diabo e A Viagem a Itzlan. No A Erva do Diabo aparece o belo ensinamento sobre os inimigos do saber, o medo, a clareza, o poder e a necessidade de descanso. A clareza também é um inimigo do saber? Sim, quando confiamos nela. Se, por exemplo, confiarmos mais numa teoria comprovada do que numa percepção direta. Como é o seu aforismo em relação a isso em Vertites? A prática perturba a teoria. Sim, exatamente. Coragem para o minimalismo. Em nossa entrevista detalhada, Perguntas a um Amigo, em Ordens do Amor, você deu informação sobre o seu desenvolvimento como terapeuta desde o início. Em retrospectiva dos 7 anos que passaram desde então, quais novas modalidades de trabalho foram acrescidas? O que eu disse naquele tempo, para mim, é válido até hoje, mas tinha em si também o germe do futuro, por exemplo, o que disse sobre minimalismo ou sobre a coragem. Você pode esclarecer isso mais exatamente? Primeiro, algo sobre a coragem. Quando em seu trabalho um terapeuta confia em sua percepção, precisa ter muito fôlego, pois o que atua na alma se desenvolve lentamente. Portanto, ele tem de confiar que os impulsos que ele insere somente mostrarão o seu efeito muito mais tarde. Muitos clientes e terapeutas esperam que a terapia provoque algo imediatamente. Portanto,
Se uma intervenção não traz uma solução imediatamente, alguns dizem que foi falsa ou que o terapeuta é incompetente. Talvez o terapeuta seja caracterizado de incapaz até publicamente, ou o acusemos de ter ido muito longe. Resistir e suportar ficar sozinho no final com a sua percepção e, no entanto, confiar nela, isso é coragem. Nesse contexto, o que é para você minimalismo? Minimalismo quer dizer para mim alcançar muito com o mínimo possível. O que quer dizer isso concretamente para o trabalho terapêutico? Primeiro, que peço muito poucas informações ao cliente. Segundo, que limito minhas intervenções a um mínimo. Com isso, dou aos movimentos da alma no cliente o maior espaço possível. Um prazer poder fazer a leitura comentada desse livro também para mim, imagino que para você também. Então, vamos terminar com essa última parte agora, onde Bert Hellinger esclarece maravilhosamente como se dá o seu trabalho, as influências que são relevantes para o trabalho dele, né? Então, aqui, como eu havia falado no meu comentário anterior, né, sem nem ter me lembrado de que isso seguiria falando, que o texto seguiria falando sobre essa precisão dos textos, né, das informações. Só que antes de continuar, eu vou mostrar aqui o livrinho, ó. Se chama On Life and Other Paradoxes, Aphorisms and Little Stories from Bert Hellinger. Então, sobre a vida e outros paradoxos, aforismos e pequenas histórias de Bert Hellinger. Esse livro ele foi editado por Ralph Metzner. Né? Ralph Metzner era um científico californiano. Olha aqui, na verdade, ele era alemão, América. Ele nasceu na Alemanha e foi para os Estados Unidos. Ele era um escritor, pesquisador que participou do movimento psicodélico na Universidade de Harvard na década de 60 e depois ele alcançou um grau, uma iluminação, o que quer que seja, um grau espiritual. Ele passou a ser chamado de Ram Dass. Tem aí, inclusive, como é que chama? Um documentário sobre a vida dele na Netflix e ele faleceu recentemente. E olha que graça, ó, dos poucos livros que eu tenho, né, autografados pelo Bert Hellinger, porque esse é um deles. De tanto que eu acho muito interessante o trabalho com os aforismos. Então, essa precisão que o Bert Hellinger tem com relação aos textos, ela tem a ver com com a fenomenologia, ou seja, quando eu percebo algo, ele também precisa ser expresso de maneira exata, né? Então, isso atinge, essa expressão exata atinge o objeto e tem algo estético, né? E aí ele faz a sua referência a Heidegger, né, que foi esse filósofo alemão que ele disse que começou a ler há muito pouco tempo, mas que a gente observa por aquilo que se revela dentro do trabalho do Bert Hellinger, que influenciou o seu pensamento, como, por exemplo, essa ideia de que uma verdade que emerge do oculto e retorna para o oculto. E ele diz, segundo Bert Hellinger, Heidegger, né, que não se deve ver a verdade no sentido de concordância do que foi pensado com uma realidade, de maneira que a verdade tenha seu lugar no pensamento, mas sim que a verdade sai do oculto para a luz. Portanto, é algo que se introduz à força e mostra. Essa verdade é sempre provisória e incompleta. Ela revela somente uma parte, mas nunca o todo. Então, está aqui a referência de Heidegger dentro do nosso trabalho, né? Dentro da constelação familiar. Depois, uma outra influência muito importante, que é o do poeta Rainer Maria Rilke, né? Especificamente esses dois conjuntos de textos, que são as Elegias de Duino e os Sonetos da Orfeu, que aqui está colocando que ele fez um CD, eu não tenho esse CD, vão atrás dele. E ele, que aqui tem algo muito interessante, que ele mostra que o Rilke dizia que apenas era possível compreender esses textos quando a gente se submete a eles. E não seria a mesma coisa com relação ao trabalho do Bert Hellinger, os textos que ele coloca, quer dizer, quando eu saio dessa posição de um observador externo, quando eu entro dentro do texto e me permito, por exemplo, ser esse pai que está prestes a fazer o sacrifício do seu filho,
Ou as outras situações que ele coloca, não é aí que eu encontro o que é a verdade, é sobre isso que ele está falando aqui, né? E aí ele fala que o que é essencial no trabalho dos, por exemplo, no soneto de Orfeu, né, no trabalho do Rio, que é que eles transmitem uma visão de mundo que não é forjada, que é fruto de uma experiência, e o essencial é que vida e morte ficam entrelaçadas em si, que o ruim no mundo o sofrimento coexistem com o bem e o belo de maneira igualmente essencial. Então, é a ideia que vem do Rio, que se do Heidegger vem essa ideia de que algo emerge e volta, a verdade emerge e volta, e do Rio essa essa coexistência do bem e do mal, né? Ele mostra também sempre de maneira muito humilde que não faria comparações entre a sua obra e a obra do Hilke, mas que ele se sente comovido, né, sem que o copie de qualquer maneira, simplesmente lendo-os sinto-me mais forte. E que essa é uma maneira que a gente pode se referenciar a qualquer autor, sem que a gente precise necessariamente copiá-lo ou fazer uma referência de acordo com um método científico tradicional. Ou seja, a gente se inspira, se nutre naquele autor e desenvolve o nosso trabalho. Depois também ele fala da obra de Freud e depois disso, de que ele admirou muito a obra de Freud e fez inclusive várias considerações depois sobre isso, mas de resto ele leu poucos psicólogos. Fala também do Carlos Castanheda, né, que escreveu A Erva do Diabo, A Viagem a Ix, né, um tanto de livros que o Bert Hellinger leu, né, entre esses conhecimentos, ele uma vez no seu aniversário de, acho que 85 anos, ele inclusive levou o Tata Cachorra, que era o Dom Juan, né, para participar do seu aniversário, e para ele foi muito importante essa ideia de buscar essa compreensão que traz a sabedoria do xamanismo, da sabedoria da terra, e aqui ele fala que é uma referência específica sobre os inimigos do saber, que eu acho que é muito importante a gente gravar. O medo, incrivelmente, a clareza, porque quando eu tenho alguma coisa clara, parece que, pô, já sei tudo. Mas, na verdade, essa clareza ela é fugaz, então ela vai e volta para o escuro de onde ela veio. O poder e a necessidade de descanso. Olha que coisa mais interessante, ou seja, eu estou precisando descansar. Até que ponto isso é um inimigo para o nosso próprio crescimento, né? E aí ele fala novamente desse livro, Verdichtes, depois a gente vai atrás do livro. Eu gostaria de mostrar um livro aqui, que agora eu estou me lembrando, já que hoje a gente está na seção livros. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um livro que não está editado em português, mas que foi o livro que o Bert Hellinger fez em relação ao Dom Juan, ao Tata Cachorra. Não vou achar assim de cara, apesar dos livros estarem todos separados. Se chama Plenitude, La Mirada del Nahual, N-A-H-U-A-L, onde ele vai descrever esse olhar sobre a plenitude que ele alcançou, tanto por meio desses livros do Carlos Castanheda, como também do contato que ele teve com o Tata Cachorra a seu tempo. Depois ele fala aqui sobre a coragem para o minimalismo, né? E também ele mostra de que maneira nos seus livros anteriores os germes do futuro já estavam presentes. Aí ele fala especificamente sobre o minimalismo e a coragem. E quando a gente vai vendo o trabalho do Bert Hellinger, a gente vai percebendo que esses germes estão presentes, assim como a compreensão da consciência espiritual está presente nesse livro e depois vai ser descrita com clareza no livro O Amor do Espírito, né? Então, aqui ele fala sobre o significado da coragem. Eu sugiro a vocês que escrevam, que marquem aí no livro o que significa coragem, né? O terapeuta precisa confiar na sua percepção, pois isso se desenvolve na alma muito lentamente e muitas vezes vai contra o que acontece na percepção das outras pessoas ou do próprio cliente, e nós podemos ser acusados, né, até publicamente. Então, ele nos dá uma força para poder resistir, suportar e ficar sozinho com essa percepção. E a outra é a ideia do minimalismo. O trabalho dele foi sendo construído em direção a um minimalismo cada vez muito grande, né? O que nós vemos na constelação familiar original Hellinger hoje em dia, onde a gente tem um representante ou dois representantes, inclusive nenhum representante, que é o trabalho das terapias breves, né? Muito bem descrito, por exemplo, no livro Olhando a Alma das Crianças, e também eu acho que no Essencial é Simples, né?
que são esses trabalhos terapêuticos onde ele faz um mínimo de intervenção, onde ele se concentra, ele traz só uma frase, e que, como eu disse para vocês, a Sophie me contou como foi que esse trabalho se desenvolveu, que foi a partir de uma grande dedicação que ele teve ao seu trabalho interior, e eu espero que ela possa contar essa história pessoalmente para todos. Bom, aí ele vem falando dos movimentos da alma, e aqui eu acho muito importante o seguinte, porque muitas vezes a pessoa acha que é uma mesma coisa, o que ele encontrou como uma constelação familiar e depois o que ele descobriu e denominou como movimento da alma. Mas veja bem, há quanto tempo você já trabalha concentradamente a nível de movimentos da alma? Isso começou lentamente, semelhante às constelações familiares. Né? Não posso mais dizer com exatidão. Primeiro pensei que fosse uma parte da constelação familiar, até que notei que isso atua num plano mais profundo e mostra outras soluções. Aqui também se desenvolveu aí a terapia breve que eu já falei aqui, né? Outra coisa importante. Quando a gente tem um representante, isso representa uma pessoa específica ou representa, por exemplo, os mortos de guerra? Então, o que ele está colocando aqui é que, de modo geral, representam pessoas específicas, tá? E nessa descrição que ele faz da terapia breve aqui, é impressionante. Quem já teve a oportunidade de ver um vídeo dele, eu gostaria até que a gente pudesse ter uma seleção desses vídeos, onde a pessoa, com um estado de presença, ele vai conduzindo a outra pessoa, e aqui ele fala como a pessoa vai se curvando, e tem várias situações onde, pela sua concentração nesse campo, né, isso vai produzindo um movimento no cliente, nos orientando como deve ser o trabalho com as constelações familiares, especialmente o trabalho individual, né? E aí ele mostra que aonde é apropriada essa forma de terapia breve, lá onde se trata o último, ou seja, quando alguém está perto da morte, ou que ela tem que se expor a uma culpa que ela se esquivou até agora, ou um trauma que impede o seu movimento, em relação, por exemplo, à mãe, né? Depois, aí ele vai falar, né, que nós já falamos bastante ao longo desse livro sobre essa relação entre vivos e mortos, mas o que eu gostaria de mostrar aqui é como o trabalho dele alcançou níveis, por exemplo, como a guerra, a violência, a política, a relação do agressor-vítima, que são temas sociais muito amplos, mas ele mostra o seguinte, isso é muito importante que vocês saibam, ele sempre tomou como referência o indivíduo e a sua família e o efeito que ela tem sobre ele se limita a isso. Então, é importante saber, Bert Hellinger não saiu pensando como era agressor e vítima, como era a política, como era isso e aquilo. Não, ele começou e seguiu com o foco dentro do indivíduo e da família, e a partir disso é que ele fez as suas considerações mais genéricas, né? E agora, os avanços. Aí eu acho que para a gente poder terminar esse livro, a gente tem que ver quais foram os avanços que aconteceram na sua maneira de perceber, e aqui ele cita o caso da adoção, né, os abortos e o caso dos agressores e da vítima, que aí a gente precisaria, inclusive, como alunos, fazer uma compilação ao longo da literatura de como esses temas avançaram, né? E, por fim, eu gostaria de falar aqui também algo que eu acho que vocês precisam marcar e saber de cor. Penso na página, no meu livro dos 339, né, no capítulo Perspectiva. Penso que não sejam as constelações familiares o que importam, mas sim os conhecimentos que resultam delas. Entendeu? Porque às vezes você fica pensando que a constelação familiar o que importa é o processo ou o procedimento. Mas não. O que realmente importa são os conhecimentos. E aqui, pela primeira vez, ele fala sobre a necessidade de ter uma escola Hellinger, método Hellinger aqui, e que logo depois disso a gente vê que vem o surgimento da Hellinger Ciência, né? A escola Hellinger em si, enquanto uma escola, como nós já sabemos, ela vem antes desse livro, mas o que ele está falando aqui é de outra coisa. O que ele está falando aqui não é da escola propriamente dita, mas o que ele está falando aqui é da Hellinger Ciência, né? E aqui também eu gostaria de reler especificamente, porque eu acho que é muito importante que vocês saibam isso de cor e salteado. Na verdade, não sou somente psicoterapeuta. Eu mesmo me sinto muito mais como professor
do que como psicoterapeuta. Por isso, me interesso muito pela transmissão das constelações familiares para outras áreas da vida. E no final dessa mesma página. Por isso, lamento quando se quer reservar as constelações familiares somente para a psicoterapia e se impede a outros que não são psicoterapeutas de aplicarem as suas áreas, independentemente da psicoterapia. Então, isso é muito importante que vocês, alunos da Escola Hellinger, tenham isso claro no momento onde alguns psicólogos, por não entenderem exatamente a dimensão do trabalho do Bert Hellinger, querem que as constelações sejam restritas à psicoterapia. Então, há de se falar de que constelações esses psicólogos estão se referindo, não ao trabalho do Bert Hellinger, nem à pessoa dele, porque ele já se colocou muito claramente de uma maneira diferente. No entanto, ele coloca, é diferente quando alguém oferece as constelações familiares como aperfeiçoamento. Aí são úteis conhecimentos e experiências psicoterapêuticas, né? E daí também surgem muitas outras sínteses, como... eu iniciei por falar na minha aula sobre o atendimento online, mas que depois nós vamos ter a oportunidade de falar para vocês novamente. E aí o mais importante, e aí vocês que já fizeram outras aulas temáticas comigo, por exemplo, quando eu falei sobre a constituição da divisão sistêmica da vida, ele coloca aqui exatamente isso. Olha só, o que é o essencial do trabalho das constelações familiares? É que o que é separado seja unido, portanto, que seja superado o desmembramento que surgiu com o Descartes, né? E que também, de uma certa maneira, foi reforçado pelo iluminismo, no qual o indivíduo começou a fazer as imagens contra determinadas doutrinas transmitidas, tudo isso fortalecendo um necessário individualismo num determinado momento da história da humanidade, mas que hoje já se revela insuficiente ou inadequado. O que é importante aqui que nós tenhamos, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, consciência do vínculo do indivíduo à sua família e ao seu ambiente, ou seja, com todos os seres vivos, não só a sua família. Agora, ele diz aqui algo também importante para que a gente marque: os conhecimentos que resultam das constelações familiares têm também um significado filosófico transcendente, apesar de eu não ser um filósofo no sentido clássico. Então, ele não é um filósofo no sentido clássico, não é uma filosofia no sentido clássico, mas ele tem um significado transcendente. E depois, para vocês que tanto querem as referências, né, de quem Bert Hellinger, quem ele se baseou, quem ele admirava, ele diz aqui, ó, Freud, Jung, Carl Rogers, Arthur Janov e Confúcio, né? Ou seja, o pai da psicanálise, Jung com a psicanálise psicanalítica analítica, Roger trouxe muito do humanismo para dentro da psicoterapia, o Janov, o grito primal, e o Confúcio, que foi, na verdade, talvez a influência, uma das influências mais marcantes, se não a mais marcante no trabalho dele, de onde Bert Hellinger trouxe toda essa compreensão dessas ordens que são válidas imemorialmente, né? E basicamente aqui, só podemos existir juntos, né? Em que o separado e o oposto se unam e se ordenem e se respeitem mutuamente, já estava indicado por Confúcio, né? Que é, então, a referência que ele tem em relação a Confúcio, ou seja, que o separado e o oposto se unam e se ordenem e se respeitem maravilhosamente por Confúcio. Então, ele trouxe novamente à luz uma parte daquilo que já havia sido perdido, veio através das constelações familiares, por exemplo, como um dos conhecimentos essenciais, ele coloca sobre a consciência. Isso me alegra, mas me sinto aqui somente numa função de servidor. Eu contribuí com o que me coube e assim o fiz com prazer. E espero que eu também possa ter cumprido com aquilo que me coube, a Carla também, a todos que ajudaram a gente a fazer a leitura desse livro maravilhoso, tão essencial, e que só nos leva, mais uma vez, a dar razão à nossa diretora: estudemos mais. Né? Sofia sempre está nos dizendo, vocês estão dando a pergunta porque não estudam, então estudem. Até a próxima leitura.